Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em Cristo, os céus estão abertos. Os céus estão abertos, revelando o Deus que fala palavras poderosas, o Deus que faz promessas gloriosas. Em Cristo Jesus, os céus descem à terra. Gostaria que você se assentasse um pouquinho, por favor. Os instrumentos podem seguir tocando. Em Cristo, os céus estão abertos. Essa fala de Jesus a Natanael e Filipe em João 1, 43 a 51, é referência direta ao texto de Gênesis capítulo 28, quando Jacó está fugindo. Na verdade, ele está temendo se reencontrar com seu irmão Esaú. E ele tem uma experiência sobrenatural. Ele faz de uma pedra seu travesseiro e tem um sonho. E ele relata esse sonho, Gênesis 28. Eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A mesma promessa que o Senhor fizera a Abraão e a Isaque, agora ele faz a Jacó e diz: na tua descendência, Jacó. Ou seja, nos cristãos, é o modo como o Novo Testamento verá essa fala de Deus, naqueles que forem da fé em Cristo, naqueles que se fizerem filhos da promessa de Deus feita a Abraão, por meio deles, nações seriam abençoadas. Jesus fala a Natanael sobre essa visão de Jacó. Jesus fala a Natanael em João capítulo 1, de 43 a 51, sobre céus abertos, pois só assim se cumpriria a promessa feita a Jacó de serem abençoadas todas as famílias da terra. As famílias da terra só poderiam receber a bênção abraâmica por meio de céus abertos e uma conexão de céus e terra refeita pela pessoa de Jesus Cristo. Os céus abertos sobre Cristo, ele é o acesso, a escada pela qual céus e terra se comunicam, a fim de que a terra evidentemente seja beneficiada. O acesso de céus e terra não é em benefício dos céus, é em benefício evidentemente da terra. Eis o motivo pelo qual os céus estão abertos sobre nós, para sermos abençoados e para abençoarmos a terra inteira. Esse é o propósito de céus abertos sobre nós nesta noite e ao longo de toda a nossa caminhada com Jesus Cristo. Sermos portadores e comunicadores da promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó. Jesus dá um alerta aos discípulos, lá no encontro junto ao poço de Jacó com a mulher pecadora na cidade de Samaria. Junto ao poço de Jacó, Jesus irá dizer aos discípulos: como filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, vocês têm o mesmo chamado de Jacó. Deus, o meu Pai, os chama para serem uma bênção. E eu quero ler para vocês então essa fala do Senhor, que lança para nós, de modo indireto é verdade, mas lança para nós efetivamente a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. João capítulo 4 diz assim: entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi,
come, mestre, come. Depois do encontro com a samaritana, os discípulos tinham ido buscar comida, voltam, Jesus ainda estava conversando com ela, encerra a conversa, eles olham para ele e dizem: come, mestre. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E os dois verbos aqui estão no pretérito imperfeito no grego, com uma ênfase poderosa. Jesus está dizendo: efetivamente eu tenho uma comida, e efetivamente vocês não a conhecem. Na verdade, no presente imperfeito. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer, algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar, em algumas Bíblias, completar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, em algumas Bíblias, eu porém vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, vede os campos que já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, outros realizaram o trabalho duro, a labuta, e vós entrastes no seu trabalho. Li João 4, do verso 31 ao verso 38. Nós precisamos fazer algumas considerações sobre esse trecho da Escritura. Primeiro, a fala de Jesus: a minha comida é. E ele arremata dizendo: fazer a vontade daquele que me enviou e completar, realizar a sua obra. A minha comida é. Jesus está afirmando: o que me fortalece, o que me dá ânimo novo, o que faz meus olhos brilharem de vigor, o que me enche de prazer, tudo a ver com essa canção que acabamos de entoar, é fazer a vontade do meu Pai. Isso me renova. Eu sou continuamente fortalecido nisso, meus olhos continuamente vão brilhando nisso, minha carne se revigora nisso, fazer a vontade de meu Pai. Isso é a minha comida, é isso que me dá força. Charles Ellicott, professor de teologia em Cambridge, comentou esse verso 34, que é o verso que estamos analisando agora, nos seguintes termos: a imposição do dever, o poder animador da esperança, o estímulo do sucesso, são forças que suprem a nervos débeis e cansados e a músculos doloridos, suprem o vigor de uma nova vida. A imposição do dever, o poder animador da esperança, o estímulo do sucesso. Ellicott prossegue dizendo: sob esses impulsos, o soldado pode esquecer-se de seus ferimentos, o mártir pode sorrir dos leões ou da fogueira, e o viajante exausto pode continuar palmilhando o seu caminho ao pensar na proximidade do seu destino. A nós é impossível analisar esse poder, mas o fato é que ele existe. Tais pessoas contam com um alimento que é inteiramente desconhecido para os de fora. Os olhos fixos na missão. Quem sabe aonde quer chegar no poder do Espírito Santo, não olha para trás. Jesus diz: eu preciso completar a obra daquele que me enviou, ou realizar a obra daquele que me enviou. Jesus aqui fala para nós, preste muita atenção nisso, de uma continuidade na história da salvação. De fato, estão corretas as versões quando dizem consumar, terminar, trazer à consumação. O verbo é teleioso. A ideia é essa mesma, realizar no sentido de terminar, concluir, trazer à consumação. Não é meramente levar à conclusão, não é meramente terminar, é aperfeiçoar, encerrar com sucesso plenamente algo. Jesus diz que a etapa que o Pai começou e terminou, o Pai começou e terminou, agora deve ser aperfeiçoada pelo Filho.
por meio da paixão. E isso, no dizer de Jesus, era a vontade do próprio Pai. Preste atenção nos paradoxos aqui. Ainda assim, mesmo que o aperfeiçoamento da obra viesse com o Filho, uma obra que começa, mas é aperfeiçoada, apesar de já estar completada, ainda que o aperfeiçoamento viesse na obra do Filho, na paixão do Filho, houve efetivamente um momento em que o Pai disse: eis que tudo é muito bom, está terminado, vou descansar. O Pai conclui uma obra, mas Jesus vai dizer: agora é hora do aperfeiçoamento, da conclusão dessa obra. Tudo agora ficará bom. A etapa que o Pai começou e terminou deveria ser aperfeiçoada pelo Filho, por vontade do Pai. Agora, olha só. Depois o Filho, então, vindo ao mundo, começa e termina uma nova etapa, que deverá ser aperfeiçoada pela igreja. Os apóstolos vão entender isso, e o próprio Jesus vai dizer que é assim. É a obra de evangelização do mundo no poder do Espírito Santo. E o Novo Testamento deixará claro que essa é a vontade do Pai e essa é a vontade do Filho. Essa evangelização mundial, ela está, creio, nestas palavras perturbadoras de Jesus em João capítulo 14, quando ele diz no verso 12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Há um aperfeiçoamento. Ainda que o Filho tenha vindo, iniciado uma obra e terminado essa obra, há um aperfeiçoamento que precisa vir por meio da igreja. Ainda que tenha havido um momento em que o Filho disse, em João capítulo 19, verso 30, está consumado. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz: eu preciso completar no meu corpo as aflições do Messias. Aperfeiçoamento da obra. Esse é o modo de Deus trabalhar na história da salvação. Ele começa e conclui, mas Ele concede participação a outros para essa conclusão em determinadas etapas da obra. Estamos juntos no pensamento? Esse é o modo de Deus trabalhar. Deus trabalha em equipe. Champlin comenta a esse respeito: a nossa missão pode chegar a uma conclusão satisfatória, apesar de alguma derrota aparente, porque o testemunho da igreja no poder do Espírito Santo é a última etapa perfeita na sequência do plano de salvação. A última fase é a era da igreja. É o que Apocalipse vai dizer para nós. E Apocalipse conclui o Novo Testamento afirmando que a igreja não vai falhar. A igreja não vai falhar. Eles o venceram. Há uma vitória que cabe à igreja e o Novo Testamento diz que essa vitória virá. Eles o venceram pelo poder do seu sangue. Está consumado, sim, mas há uma vitória que compete a você e a mim. Não se esqueça disso. E essa vitória é parte do plano perfeito de Deus para a salvação dos homens. Esse é o modo de Deus trabalhar. Não dizeis vós, diz Jesus, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, vede os campos. No mundo natural, na Palestina, mais ou menos 4 meses são o tempo que, no tempo de Jesus, é certo, que decorria da semeadura até a colheita. Na Palestina, nos tempos do Senhor, plantava-se em dezembro, começava-se a colher em abril. A colheita espiritual, contudo,
no dizer de Jesus, pode ocorrer imediatamente após a semeadura da palavra. A palavra é semeada e germina. Ela já cai num solo que a estava aguardando. No mundo natural, existem períodos distintos para a semeadura e para a ceifa. No mundo espiritual, o presente é o único tempo oportuno para ambas as coisas. Agora mesmo, nós devemos aproveitar as oportunidades que nos são dadas e, na ausência dela, em não havendo oportunidades, devemos criá-las. Crie oportunidades de falar de Jesus aos perdidos. Fale. Evangelize. A ceifa, no dizer de Jesus, é urgentíssima e nós não podemos experimentar, é o que ele está dizendo aqui, nós não podemos esperar, por oportunidades futuras. Ergam a cabeça, olhem, os campos estão brancos, não há o que esperar, a ceifa é urgentíssima. E Jesus diz aqui que as terras estão brancas para a ceifa. Possivelmente a cena é esta: Jesus estava conversando com a samaritana, os discípulos saem para providenciar comida, voltam, a samaritana sai, os discípulos ficam insistindo para Jesus comer, ela volta com pessoas lá de Samaria para ouvirem a mensagem de Jesus, é o que está dito lá em João capítulo 4, e aquelas pessoas vêm vestidas normalmente de roupas brancas, que eram as roupas comumente usadas na época. Jesus olha para aquela cena, aquela multidão chegando porque ouviu a fala da mulher, um monte de gente vestida de branco, e diz: olha ali, um campo de trigo. Estão se aproximando, prontos para serem colhidos. Os campos estão brancos para a ceifa. Jesus diz: um é o que semeia. Verdadeiro é o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu estava olhando para essas palavras do Senhor, e elas guardam algo de misterioso. Há algo mais nessas palavras do Senhor, algo além de simples contraposição do tipo: cada um faz uma coisa, um semeia, outro colhe. Porque o papel do próprio Cristo não pode ser ignorado nessa fala dele. Enquanto Jesus está enunciando essas coisas, um planta, outro colhe, a gente precisa lembrar qual é o papel dele na história. Quem é ele no meio disso tudo aqui, dessa semeadura, dessa colheita? Quem é Jesus? Paulo certa vez disse: eu plantei, Apolo regou, em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo planta uma mensagem, como ele mesmo vai dizer: eu anunciei a Cristo no meio de vós. Não tive outro assunto, não falei outra coisa, eu falei de Cristo e este crucificado. Quando Paulo fala de gerar filhos, então ele diz: plantei eu, Apolo regou. Quando ele fala sobre gerar filhos, ele diz: eu gerei filhos em Cristo. Paulo entende que só há um lugar em que de fato se gera, só há uma matriz, o único ventre fértil nesse universo inteiro. Só há um lugar em que uma pessoa morta nos seus pecados consegue nascer em nova vida: só em Jesus de Nazaré. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4: porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Em Jesus. Quem realizou isso em mim para que eu pregasse a vocês foi Jesus. Quem me moveu em oração para vocês, para que nascesse um novo homem, foi Jesus.
Vocês estavam lá em Jesus sendo colocados, para que nele vocês morressem e nele vocês adquirissem nova vida. Vocês foram mergulhados nessa realidade chamada Jesus Cristo. E Cristo o gerou. Cristo é muito superior a Paulo, evidente. Enquanto Paulo semeia a mensagem acerca de Cristo, Cristo mesmo não semeia apenas uma mensagem. Cristo não semeia apenas uma palavra a respeito de outrem. Ele não semeia, esse apenas aqui está entre aspas, ele não semeia apenas a mensagem, mas como ele mesmo disse em Mateus 13, ele, Jesus de Nazaré, o Salvador, o Senhor, Emanuel, Deus vindo ao mundo, é aquele que semeia no mundo os próprios filhos de Deus. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Hoje eu e você temos o privilégio de colher para Deus a partir daquilo que Jesus, o Filho do homem, plantou. E a pergunta que nós precisamos fazer, olhando para Mateus 13, versos 37 e 18, os versos que acabo de ler, é esta aqui: como Jesus plantou a boa semente, os filhos do reino, como ele fez e faz isso, por meio de seu ensino, sim, mas não apenas. Ele mesmo vai dizer que além de plantar palavra, ele planta uma outra coisa, e plantando essa outra coisa, ele faz nascerem filhos do reino de Deus. E eis que a Escritura diz que é essa outra coisa. Em João capítulo 12, Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A capacidade de gerar filhos para Deus, que Jesus Cristo tem, se manifesta no fato de Cristo plantar seu próprio corpo. Ele não gera filhos para Deus plantando apenas a palavra. Ele planta a si próprio. Ele planta seu corpo no chão do mundo, morrendo na cruz, para que nele, semente de vida eterna, os homens sejam regenerados, transformados em sua natureza, no dizer do apóstolo Paulo, de filhos da ira, de filhos destinados à santa e justa ira de Deus, em filhos da misericórdia. O corpo de Cristo é o invólucro do velho homem, do velho mundo. É a semente misteriosa, e quem diz isso é Ele mesmo. É a semente misteriosa e poderosa, por meio da qual nascem filhos e filhas para Deus. Se o grão de trigo, onde estão os velhos homens, as velhas mulheres, o velho mundo, estão escondidos nele, se esse grão de trigo for para a terra e lá morrer, quando ele voltar de lá, quando ele sair da sepultura, quando ele se mostrar ressurreto em glória e poder, haverá uma grande colheita para Deus. Em outro trecho também do Evangelho de João, o Senhor chama a si mesmo de pão, em vez de grão de trigo.
Jesus dá a entender que todos os que viessem a crer nele, de fato, se uniriam a ele de uma forma inseparável, indivisível, constituindo um único pão. Agora, um único pão entregue continuamente pela vida do mundo. O destino de Jesus, grão de trigo não apenas, mas grão de trigo que se faz pão, que se faz massa, que se faz corpo. O destino de Jesus para a salvação do mundo é o destino exigido ou dado por Cristo a todos os seus seguidores. Se Jesus é o grão, e Ele é o grão, Ele é o grão de trigo, seu corpo, sua igreja é o pão. Então Jesus é pão em sentido profético. Pão no sentido de que é o grão que não fica sozinho. Ele vem, e é certo, Ele vem vitorioso e para vencer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, verso 51. Todos os que se unem a Cristo são ajuntados num só rebanho e feitos uma só massa. Fazem-se pão em Cristo e com Cristo Jesus. João 10, verso 16 diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5 da primeira carta, verso 7: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa. Jesus ainda prossegue lá no texto da Samaritana, em João capítulo 4, dizendo: eu vos enviei a ceifar. Enviei aqui é o verbo apostelô. Nós conhecemos o substantivo apostolós, apóstolo, aquele que foi enviado como representante oficial, autorizado. Quem ouve os enviados de Cristo, a Cristo ouve. Quem rejeita os enviados de Cristo, no dizer de Cristo em João capítulo 4, rejeita Cristo. E ele prossegue: eu vos enviei a ceifar. Há um tempo só, eu disse a vocês que é o presente, Deus mostra para nós esse tempo e nos chama a participarmos desse tempo de graça para o mundo, em que é tempo de plantar, é tempo de colher. Esse envio de Jesus aqui, esse tempo de ceifa, ele diz: eu vos enviei a ceifar, não é um tempo cronológico, mas é o tempo perfeito de Deus para nós. E aqui eu quero entrar com vocês em Mateus capítulo 13, para vermos a explicação da parábola do joio e compreendermos a dimensão graciosa desse tempo no qual fomos inseridos por Deus, nosso tempo de missão, de plantar e colher. Mateus capítulo 13, a partir do verso 39, o inimigo que o semeou é o diabo, Jesus diz, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se nós compararmos João capítulo 4 com este texto agora de Mateus capítulo 13, nós vamos perceber que Jesus trata da pregação do Evangelho como uma antecipação do juízo final. Ele vai dizer em João 3, por exemplo: quem não crer já está condenado. O juízo já chegou para quem não crê.
Jesus fala de uma antecipação do juízo final. Quem não crê já está condenado. Aqueles que são salvos agora para serem definitivamente salvos no fim desta era. Aqueles que rejeitam a mensagem agora, que dão as costas para Cristo agora, dão agora para que no final desta era, Cristo, no próprio dizer de Cristo aqui em Mateus 13, dê as costas para eles. É agora para se repetir depois. É agora algo já definido, que apenas se manifestará de modo candente, de modo público no dia final. Mas é agora e também depois. Entretanto, esse texto fala de uma diferença maravilhosa, notável e maravilhosa. Enquanto agora nós temos a missão dada por Deus de plantar e colher. Enquanto, por causa disso, então, dessa missão dada por Deus, somos chamados a colher filhos para Deus, que componham o belíssimo pão do banquete de Deus. Os anjos, no juízo final, colherão o joio para lançá-lo na fornalha. Ou seja, Deus deixou a melhor parte da colheita para nós. Os anjos colhem para o juízo. Nós colhemos agora para a salvação. Essa é a nossa parte. Qual a nossa missão de vida terrena? Sermos servos, servirmos a Deus, levando vidas a Cristo. Na verdade, levando vidas à vida que é Cristo. Para serem geradas de novo, regeneradas como filhos e filhas de Deus. Voltando à fala de Jesus em João 12, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O nosso chamado é levarmos vidas a Cristo. Por quê? Porque devemos servir pessoas que ainda não estão em Cristo. Ainda que algumas delas estejam indiferentes, incrédulas, rancorosas, porque apesar de vivas, elas estão mortas. E porque são amadas por Deus que as quer em sua família. É por isso. Como levá-las a Cristo? Amando-as, primeiro amando-as justamente nesse estado caótico em que se encontram, indiferentes, incrédulas, confusas, rancorosas, vazias. A vida sem Cristo, sabemos bem, é uma vida no fundo do poço. Não é uma vida indo para o fundo do poço, é uma vida já lá no fundo do poço. Em 2015, eu ouvi aqui em Aquidauana, uma mãe relatar que por vezes, de madrugada, via a filha se levantando para ir chorar. A filha estava desviada. A vida sem Cristo é uma vida no fundo do poço. Um poço de onde Cristo mesmo quer nos arrancar. Zaqueu, o homem a quem Jesus disse, hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que ele era um homem desonesto, ele era um desonesto cobrador de impostos, ele mesmo assume isso. Jesus quer entrar na casa dele, Jesus entra na casa dele, Jesus restaura a vida de Zaqueu e de toda a sua casa. Um ex-alcoólatra da cidade de Chicago declarou estas palavras: para mim, o passo mais difícil rumo à recuperação foi o primeiro passo. Admitir que eu era impotente, que não podia administrar minha própria vida. A Associação dos Alcoólicos Anônimos insiste em que meu alcoolismo é uma doença, e eu concordo. A maior parte do tempo, enquanto estava bebendo, eu sentia que não tinha nenhuma escolha, nenhuma liberdade. Eu não podia continuar sem o vício, tinha de ceder.
Naquela época eu culpava a depressão, o fracasso profissional, a rejeição sexual, qualquer coisa. No entanto, devo também admitir que cada vez que eu tomava um drink, havia uma fração de segundo em que fazia uma escolha livre, com pleno conhecimento das consequências. Agora, faço minha escolha optando por não beber. Meus amigos alcoólicos anônimos me fizeram parar de culpar quem quer que fosse, exceto a mim mesmo. De fato, embora muitos cristãos evitem a doutrina do pecado original, ela faz perfeitamente sentido para a média das pessoas dos AA. Nós não precisamos escolher a bebida, mas não conseguimos evitar isso. É a doutrina do pecado. Nunca sairemos desse ciclo se não admitirmos que somos impotentes e precisamos de ajuda externa. E mesmo quando pedimos a ajuda de Deus, mesmo então, precisamos trabalhar. Eu olho para essa fala desse ex-alcoólatra e lembro que a graça de Deus vem a nós no poder do Espírito Santo, para que vençamos, seja alcoolismo, sejam drogas, seja prostituição, seja depressão, seja tentativa de suicídio, ou pensamentos suicidas, seja o que for. Há uma ajuda externa que vem para nos tirar do fundo do poço, e que é Jesus de Nazaré. Filipenses escreve: exercemos nossa liberdade, nós cristãos, da melhor maneira, através da dependência. Exercemos nossa liberdade da melhor maneira, através da dependência. Nós nos rendemos a Cristo. Nos rendemos. Fracos. Necessitados. Mas Ele é todo poder. Ele é o ressurreto. Ele vive. Em 2 Coríntios 12, Paulo escreve o célebre texto no verso 9: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo responde: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder de Cristo. Eu me lanço aos seus pés e digo: ó ressurreto, dá-me o teu poder, toma a minha vida. E Ele me levanta e me faz caminhar em glória, em vitória. Em segundo e último lugar, levamos pessoas a Cristo não apenas encontrando-as no estado caótico em que se encontram, mas nós as entendemos como prioridade. Elas são para nós prioridade. Vidas perdidas, vidas sem Cristo, vidas sem vida, são prioridade. Nós as amamos onde estão e entendemos que elas são prioridade. E é por causa disso mesmo que Jesus Cristo deixou o seu trono de glória, foi à cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, porque Ele não podia se contentar em ver o mundo em caos. Em 2015, também em 2015, eu ouvi o relato de uma irmã, um relato comovente, de uma senhora sobre seu vizinho. Certa vez o Espírito Santo a incomodou para que ela dissesse a ele que se entregasse a Cristo naquele mesmo dia. Tinha que ser naquele dia, não podia passar. Ela falou ao vizinho. No dia seguinte, ele fez uma viagem de avião e passou mal. Tinha esquecido um remédio específico para broncodilatação e em pleno voo morreu. Não podia passar daquele dia. Aquela irmã não tinha tempo nenhum a perder. A salvação de uma alma é prioridade. Cristo é a esperança urgente para um mundo carente de amor, escondido nas trincheiras do mal. Esse é Cristo. Eu quero encerrar com esse fato real. Mais um fato real.
no terceiro congresso de Lausanne, sobre evangelização mundial, na cidade do Cabo, na África do Sul. Outubro de 2010, uma norte-coreana, Jeong-Ju Chon, compartilhou a história de vida dela. No final do testemunho, ela contou que ao ficar no consulado coreano em Pequim, esperando para ir para a Coreia do Sul, então ela estava na China, esperando ir para a Coreia do Sul, sua vida foi drasticamente transformada quando Jesus apareceu a ela em sonho, no consulado. Jesus é maravilhoso. Ela relata, ele tinha lágrimas nos olhos, caminhou em minha direção e perguntou: Jeong-Ju, quanto tempo você vai me deixar esperando? Caminhe comigo. Sim, você perdeu o seu pai terreno, mas eu sou o seu pai celeste. E o que quer que tenha acontecido com você, foi porque eu amo você. No consulado, ela orou pela primeira vez. Pela primeira vez, Jeong-Ju falou com Deus, entregou a Cristo seu coração, sua alma, sua mente e sua força, já pedindo que fosse usada para fazer a obra dele. Um profundo amor pelos perdidos na Coreia do Norte invadiu o coração dessa moça. A necessidade de levar o amor de Jesus para elas tornou-se o propósito de sua vida. Ela diz: eu olho para trás e vejo a mão de Deus em todos os lugares. 6 anos na Coreia do Norte, 11 anos na China e agora na Coreia do Sul. Tudo que sofri, toda tristeza e luto, tudo que vivenciei e aprendi, quero entregar a Deus e usar minha vida para o seu reino. Dessa forma, espero trazer honra a Ele. Honra a Ele. Levantai os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Levantemo-nos, colhamos no poder do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado, conforme disse o Senhor a Jacó: em ti serão benditas famílias. Estendamos as mãos, ergamos a voz, revelemos que Cristo está vivo, ressurreto, cheio de amor. Resposta para os nossos colegas, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para esses campos que já estão brancos para a ceifa. Por favor, fique de pé no seu lugar.